Então, agora sim, a gente está gravando. Esse é o último encontro do nosso TCC do edição 2020. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica, ex-colega do PET, ex-petiana, e ela vai falar para a gente um pouco sobre o TCC dela, que é sobre antropologia em contextos de escolarização, etnografia, políticas educacionais e a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Jéssica, se tu quiser se apresentar um pouco mais, fica à vontade. Tá bem. Obrigada, Milena, pela mediação, obrigada pela correria agora nessa função de transmissão e tudo mais. Antes, eu queria só te perguntar quanto tempo de fala eu tenho, mais ou menos, Fica assim. à vontade para falar o quanto tu achar necessário, tá? A gente não estipulou um tempo para ninguém até aqui, então tá tranquilo. Tá, beleza. Então, vamos falar bastante, gente, se prepare. Vai lá. Vou começar me apresentando. Então, eu sou a Jéssica. Atualmente eu faço mestrado em antropologia social aqui na URGS mesmo, no PPGAS. E o meu projeto de dissertação segue no mesmo sentido, agora de ampliação, né, do que foi o meu TCC. Então, sigo trabalhando com educação inclusiva, com inclusão escolar. No finalzinho da apresentação, vou tentar falar um pouco mais em que direções estou tentando conduzir minha pesquisa agora, né. Mas, então, me licenciei no final do ano passado em Ciências Sociais, né. Concluí a licenciatura com esse trabalho especificamente. E durante a minha trajetória acadêmica fui petiana também durante muito tempo, né? Então, o PET foi um espaço bem importante, assim, para mim, de troca, de diálogo, de desafios, assim. Inclusive, parte dessa pesquisa foi pensada também em diálogo com outros colegas do PET, com o Diego, com o Jean, enfim, com outros colegas que se interessavam também por educação, né? E fico muito feliz de estar aqui hoje no TCC, né, esse projeto tão massa que a gente viu nascer e agora está realmente acontecendo, e está acontecendo mesmo nesse contexto. Então, espero poder trazer aqui para vocês algumas contribuições, assim, não só no sentido de pensar essa temática, né, que é o meu tema de pesquisa, mas também de pensar o desenho do trabalho de conclusão para a licenciatura, também para o bacharel e mais especificamente tentando pensar, então, a etnografia no contexto da escola, né, etnografia em contextos de escolarização. Então, vou começar falando um pouquinho, muito rapidamente, assim, sobre a minha trajetória com esse tema de pesquisa, que tem bastante a ver com a minha trajetória na graduação também. Então, durante 3 anos, eu trabalhei como estagiária de apoio à inclusão. Então, trabalhei durante 2 anos na rede pública de ensino, na rede municipal de Porto Alegre. Então, trabalhava com aquele estágio, talvez alguns dos colegas das sociais, de outros cursos também conheçam, aquele estágio da prefeitura, né, que tu entra pela prefeitura para atuar nas escolas públicas, como apoio à inclusão. Então, trabalhando diretamente com esses alunos, com esses estudantes que têm deficiência, né, que são pessoas com deficiência ou que são classificados, então, dentro do escopo das necessidades educativas específicas. Né? Então, trabalhei durante 2 anos nesse estágio da prefeitura e depois trabalhei durante mais 1 ano na rede privada, executando, trabalhando com a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então, eu trabalhava diretamente com esses alunos em sala de aula, né? Então, durante 3 anos da graduação, trabalhei com isso. Quando chegou no final, quando chegou no momento de fazer o meu estágio docente, né, e para produzir o meu TCC, eu fui bolsista também da residência pedagógica, do programa de residência pedagógica da CAPES, e acabei atuando, então, na EMF, na escola Emílio Meia, que é uma escola que fica localizada ali na Medianeira. Depois eu apresento melhor a escola. E lá eu realizei o meu estágio docente e foi também a escola onde eu consegui desdobrar, então, a minha pesquisa, né? Então, é uma trajetória, assim, durante a licenciatura em que esse tema da inclusão escolar, em que a educação inclusiva esteve muito presente para mim. Então, foi meio que bom, não tinha como não abordar isso no TCC, porque era uma questão que, se por um lado eu via que estava muito presente ali não só na minha formação, trabalhando com isso especificamente, né, mas também de muitos outros colegas. Então, eu vi que muitas outras pessoas de licenciaturas diversas estavam trabalhando com isso, estavam se candidatando e efetivamente atuando nesse estágio da prefeitura. E eu achei que seria interessante, então, definir o meu objeto de pesquisa a partir daí e com um enfoque que mais me interessava, que era o enfoque que eu pretendia seguir, que era a antropologia, né? Então, nesse segundo momento, assim, tentando pensar o TCC com enfoque na antropologia,
comecei a me questionar, assim, eu tinha uma afinidade maior com a área, no entanto, no currículo, agora mudou o currículo, né? Mas no currículo que eu peguei, a gente tinha uma influência muito maior da sociologia, então as disciplinas voltadas para a educação eram normalmente ofertadas, as que eram ofertadas no IFCH eram ofertadas com ênfase, com recorte da sociologia, e aquela proeminência que nós que somos da licenciatura conhecemos, né, de disciplinas da FACED, e que naturalmente não tem muito a ver com antropologia. Então eu fui definindo, fui delineando o meu objeto, tentando pensar então como que eu podia transformar esse interesse de pesquisa efetivamente em um projeto, né? E daí para isso, o primeiro passo, a primeira questão assim que me surgiu como uma demanda, vamos dizer assim, do campo, né, foi fazer uma revisão bibliográfica mais consistente. E aí, fazendo essa revisão bibliográfica mais consistente, eu percebi que, com relação ao meu interesse de pesquisa, ao meu tema de pesquisa, havia também uma proeminência de estudos advindos do campo da educação e da psicologia. Então, quando eu fui lá pesquisar, quando eu fui procurar, né, sobre inclusão, sobre educação inclusiva, o que eu vi? Eu vi que tinha um pessoal da educação trabalhando com isso há muitos anos já, com um campo bastante consolidado, com modelos de análise, com toda a questão do debate sobre diagnóstico, já bastante consolidado, e aí entrando mais, né, para essa questão do diagnóstico, a psicologia também. Então eu percebi que, assim, bom, tem bastante gente da educação, especificamente da pedagogia, produzindo sobre isso, tem bastante gente da psicologia produzindo sobre isso. Então, eu encontrei o que seria, não exatamente uma lacuna, mas um espaço onde eu poderia trazer esse debate desde a antropologia, somando com esse campo, né? Então, toda essa perspectiva da crítica mesmo, né, da reflexividade a que se propõe tu ir lá e desenvolver um trabalho etnográfico. Achei que seria interessante, então, suprir por esse lado, né? Então, falando um pouco mais sobre o meu trabalho, e depois eu posso entrar um pouco mais nessa questão teórica, se vocês tiverem interesse nos autores que me ampararam, como que eu fui desenvolvendo isso, e daí também a importância daquelas disciplinas que a gente faz, né, de introdução à pesquisa social, e como que isso impacta depois no nosso trabalho, pesquisa quali, orientação. Eu fui orientada no TCC e sou atualmente orientada pela Patrícia, né, então ela me deu um aporte bastante grande, pela Patrícia Chu, então ela me deu um aporte bastante grande nesse sentido. E aí, falando um pouco mais sobre o TCC, especificamente, né? Então, o tema é esse que já está no título, Educação Inclusiva e a Inclusão Escolar de Pessoas com Deficiência. E eu estou aqui tentando pensar especificamente o ensino público, né? É algo que eu pretendo abrir, depois, de repente, traçar comparações entre o ensino público e privado, mas nesse primeiro momento eu estava trabalhando com uma ênfase na rede pública municipal de Porto Alegre, né? E aí, tendo, então, como problema, como objeto de pesquisa, tentar entender a materialização desses processos de inclusão escolar que estavam sendo delineados, que estavam sendo definidos por uma série de diretrizes legais, né, e normativas legais. Como que se materializam, então, esses processos de inclusão escolar numa escola em específico, né, que foi a escola na qual eu trabalhei. E não tomando essa escola necessariamente como uma amostra representativa de algo, né, mas sim me focando mais na experiência que poderia ser advindo desse trabalho e das reflexões que poderiam ser suscitadas daí, pensando depois na análise de políticas públicas e na influência, no impacto, né, dessas práticas, também na formulação e no desenho das políticas. Então, o que eu fiz para tentar traçar esse caminho assim que eu estava idealizando, né, foi dividir o meu trabalho em 3 eixos. Então, eu comecei com o primeiro eixo, né, que trabalhava, então, com políticas de inclusão escolar. Então, nesse primeiro momento, e uma análise das políticas públicas que consolidam o campo da inclusão escolar no Brasil e trabalhando com essa ênfase mais local, né, então, parti do nacional, depois fiz uma análise pensando no Estado e eu ouvi uma interferência aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que foi o Pietro, ele acabou de entrar e daí deu um reflexo do áudio ali. Tá tudo certo. Então, nesse primeiro momento, pensando nas políticas, fiz uma análise, uma revisão dessas políticas a nível nacional, estadual e chegando, por fim, nas resoluções e nas diretrizes municipais que vão estar definindo, que vão estar consolidando, então, né, como que funciona a inclusão escolar no município de Porto Alegre. Isso também foi uma necessidade, assim, essa divisão em três escopos, em 3 eixos principais de análise, foi assim a estrutura toda do meu trabalho,
chegou até mim também como uma demanda do campo. Então, o que acontece? Na medida em que eu estava trabalhando com isso durante bastante tempo, a gente estava lá, eu estava atuando no dia a dia da escola, estava trabalhando efetivamente com esses estudantes, mas a gente tinha na época em que eu fui estagiária, haviam formações mensais que eram ofertadas pela Prefeitura de Porto Alegre, né? Depois essas formações acabaram, não sei como é que está atualmente, mas enfim, eu senti uma carência, tanto no currículo da licenciatura, quanto efetivamente no espaço de trabalho enquanto estagiária, né? Uma carência de uma maior ciência da nossa parte, né? Efetivamente dessas políticas. Então, eu não sabia, era uma lacuna, eu não conhecia exatamente o campo no qual eu estava trabalhando, eu queria entender não só como que essas políticas eram pensadas, né, mas como que efetivamente elas eram incorporadas pelo cotidiano da escola. Então, parti, né, nesse primeiro eixo pensando nas políticas. Então, no segundo momento, o segundo eixo seriam as práticas em inclusão escolar. Então, aí é nesse segundo momento em que eu consigo efetivamente fazer uma etnografia dos processos de inclusão na escola. Foi aí em que eu realmente consegui me desdobrar e, enfim, toda aquela questão da observação participante, tudo aquilo, consegui refletir um pouco também sobre a etnografia na escola. Então, com uma bibliografia toda em antropologia da educação e antropologia na educação, que me auxiliou, que me amparou a pensar essas coisas, né? E tendo um espaço também para refletir sobre a minha prática docente, porque, enfim, foram dois momentos, né? Então, foi o momento em que eu chego na escola com o objetivo de fazer o estágio docente, de concluir o estágio docente, produzir algo com relação a isso. E também no momento em que eu chego e digo, bom, para além disso, eu estou fazendo essa pesquisa, esse é o meu tema de pesquisa, e eu tenho interesse de desenvolver aqui esse projeto, né? Então, posso. Então, pensando nesses dois momentos, né? Nesse momento enquanto eu estava lá desenvolvendo, pensando práticas curriculares, pensando dinâmicas de aula, planejando aula para esses estudantes especificamente, com todas as demandas que eles me traziam, né? E por um outro lado, pensando então as práticas na escola de modo mais geral, e aí, enfim, observando aulas, conversando não só na observação das aulas, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre esse detalhamento, assim, mas basicamente eu analisei então as salas de aula, então observação de aulas, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? Que é esse outro momento, esse outro polo da escola, no qual se relaciona especificamente esses serviços de inclusão, né? E os entre-espaços, que seriam, então, as conversas de corredores, as salas dos professores, os diálogos, enfim, todas essas interações que estavam acontecendo na escola com relação ao conceito no qual eu estou me pautando, né? E que eu achei interessante trazer para minha análise. Então, nesse segundo momento das práticas, eu pude aprofundar mesmo o cotidiano da escola, que era o que me interessava, que me interessava saber exatamente, então, como que esse conceito estava... Quais os sentidos desse conceito mesmo, como ele estava sendo vivenciado, como que estava sendo experienciado, né? E aí, por fim, o terceiro eixo seria, então, os sentidos da inclusão escolar, que foi um momento final, assim, de culminância do trabalho, onde eu consegui me dedicar mais a pensar, então, as narrativas, os discursos, todos esses elementos, assim, que estavam vinculados à inclusão. Então, eu fiz um roteiro de entrevistas semi-estruturadas, que era, na verdade, mais um diálogo orientado. Não precisa ser necessariamente deslocado da etnografia, porque faz parte ainda, né? Mas com um roteiro organizado especificamente para isso, né? E aí esse roteiro foi pensado, essas questões foram pensadas para tentar entender mesmo como que estavam sendo absorvidas, como que estavam sendo entendidas, né, essas ideias, essas noções, essas concepções de inclusão escolar nessa escola em específico, né? A Milena me deixou sozinha aqui, mas eu acho que eu posso continuar. Vou continuar. Então, tentando falar um pouco sobre esses métodos que eu coloco, não são complementares, mas acabaram complementando a etnografia, mas estava dentro disso também, né? Então, num primeiro momento, uma análise mais consistente das políticas, tentando pensar a formulação dessas políticas, pensar quem formulou, quando formulou e por quê. E daí essa proeminência, essa incidência necessariamente de profissionais da educação, da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, né? E quais os impactos também dessas resoluções no cotidiano da escola e depois lá no final, né? Quais os impactos e quais os reflexos dessas políticas e dessas práticas nos discursos, nas narrativas. Né? Então, o que as pessoas estão pensando também sobre o que elas estão fazendo, né? Elas estão refletindo sobre essas práticas, está fazendo sentido para elas, efetivamente,
né, esse aparato que está sendo mobilizado aqui. Então, nessa escola, por exemplo, na Emílio, os serviços de inclusão que estavam sendo mobilizados era a presença de uma sala de inclusão e recursos, a CIR, né? Que é, então, esse espaço onde pode acontecer, onde vai acontecer efetivamente o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado era um dos outros serviços mobilizados. Os estagiários de apoio, então, esse estágio da prefeitura no qual eu trabalhei, né, a escola contava também com estagiários, então tinham 2. E o projeto piloto em inclusão, que era um projeto que era desenvolvido pelo SOI, está sendo desenvolvido pelo SOI, em parceria com a CIR, então, desenvolvido pelo Serviço de Orientação Educacional, em parceria também com a CIR, que na prática era um projeto com caráter de formação continuada. E um dos aspectos interessantes desse projeto, quando eu estava conversando com as professoras que haviam formulado, né, uma das questões que elas trouxeram, então, era como objetivo do projeto a promoção de uma cultura inclusiva na escola. Então, pensando sobre a promoção de uma cultura inclusiva na escola, bom, eu acho que daí fica bastante nítido, né, a entrada da antropologia dentro do meu trabalho e como que eu mobilizei a partir daí essas outras referências teóricas, né. Então, comecei a pensar não somente como fazer etnografia no local onde eu estava trabalhando, onde eu estava desenvolvendo a prática docente, né? Pensando a prática docente através da etnografia também, né? E como que esses conceitos que eu estava tentando, que eu estava refletindo, que estavam aparecendo ali, né? Essa promoção da cultura inclusiva, educação para a diversidade, todo esse vocabulário, né? Como que tudo isso estava impactando ali, e a importância, então, de trazer, a partir da etnografia, através da antropologia, essas perspectivas locais, né? E intercâmbio com o macro. Então, esse sentido bilateral, assim, né? Pensando também a minha prática, pensando um projeto mais amplo. Então, teoricamente, assim, fui amparada por referências que acabaram sendo referências cruzadas. Então, tanto referências da área da antropologia e educação, da antropologia da educação, tentando pensar qual que é o lugar da escola dentro desses debates, né? Porque quando a gente vai ler sobre isso, a gente acaba percebendo que existe um enfoque muito mais amplo em educação, não só em espaços de escolarização, não especialmente em espaços de escolarização. Então, tentei pensar um pouco o ambiente, o espaço da escola, né? Enquanto a ênfase, enquanto um foco importante da minha pesquisa, né? Para além disso, também com referências dos estudos da deficiência, dos disability studies, da antropologia, mais especificamente também, pensando também as políticas públicas e, em paralelo a tudo isso, a essa gama de referências que eu estava tentando colocar em diálogo e colocar em articulação, né, as leituras que o próprio campo me demandava, no sentido de que acabei lendo muitas coisas da educação, lendo muitas coisas da psicologia, para entender como que esse campo se conformava, né, e entender qual que é o impacto, quais que eram os reflexos dessas referências, né, nas práticas. Não só nas políticas, mas também nas práticas, né? Então, pensando entre categorias êmicas, né, ali do campo, como que eu estava colocando aquilo no meu trabalho também, né? Pensando em modelos e pensando na prática. Eu me lembrei até, inclusive, agora eu estava apresentando na Unbox, e me lembrei bastante do trabalho do Fassan, do Didier Fassan, de como que tu lida com um campo com múltiplas referências vindas de todos os lados, né? Com múltiplos agentes, com muitos discursos, com muitas relações de poder também implicadas em tudo isso, né? Claro que no ambiente da escola não é algo que se ressalta tanto, às vezes sim, mas nesse caso não senti dessa forma tanto, né? Mas como que articula, como que pensa propositivamente, como que pensa criticamente todas essas questões, né? Então estava ali entre professores, entre alunos, entre famílias, entre psicólogos, entre modelos de diagnóstico, né? O impacto dos modelos de diagnóstico para esse direcionamento dos estudantes com deficiência para o atendimento especializado, né? E aí, a partir disso, pensando em todas essas questões e tentando articular criticamente tudo isso, né? A minha ideia, no fim das contas, assim, analisando esses sentidos da inclusão, foi traçar não somente um perfil da escola, mas também acabou sendo isso, né? Mas entender mesmo os sentidos de como que isso se desdobra, assim. E aí, no fim das contas, o que eu vi, né? Como que aparece, né, a inclusão na escola? Aparece muito associada a
a um vocabulário da diversidade, então, enquanto algo que tem que ser para todos. Uma coisa que apareceu bastante no meu trabalho foi que a inclusão é para todos, a inclusão deve ser para todos, não só para esses estudantes com deficiência, né, mas para todos. E aí eu fiquei pensando depois, e é o que eu pretendo desdobrar daqui para frente, né, para todos quem e para todos como também, né. Então, acabei tentando pensar assim, por um lado, no quanto que é importante o acolhimento, e a escola efetivamente promovia um acolhimento a esses estudantes, né? Mas, e por outro lado, o quanto que é tão importante quanto ou mais as práticas pedagógicas bastante demarcadas voltadas a isso. Então, a importância da adaptação curricular, né, a importância de pensar, de repensar o currículo também, né? Então, qual currículo que a gente está pensando? Por que às vezes é tão difícil adaptar uma atividade de sociologia para esses estudantes? Parece uma coisa tão abstrata, assim, e isso é uma coisa interessante sobre o perfil da escola também. Então, num levantamento de perfil que foi feito pela secretaria no ano de 2019, né, que foi quando eu realizei a pesquisa, 46 dentre os 58 estudantes com deficiência matriculados regularmente na escola, 46 dentre os 58, estavam classificados, então, no escopo da deficiência intelectual, né? E aí com suas múltiplas variáveis, né? Então, como que tu vai pensar, e aí recordando bastante das reuniões de formação do projeto piloto em que eu frequentei e que eu observei, né? Das quais eu participei também, né? Como que tu vai pensar o currículo, como que tu vai pensar as atividades, as avaliações para esses estudantes, né? De modo flexível, de modo adaptado, pensando a própria implicação de adaptação. Então, quando tu tem uma demanda por adaptar algo, né, já pressupõe que existe um modelo ideal do qual dali tu vai tirar algo possível, né? Então, é aquilo que aquele aluno pode ter, né? Então, adaptar ou repensar o currículo, né? Então, isso é uma coisa que apareceu bastante também nas entrevistas com os professores, né? E esses perigos, assim, também de se considerar o termo cada vez mais amplo, né? Então, a diversidade adquire um caráter muito amplo, muito abrangente e genérico, por vezes, né? Então, para além da diversidade, para além de algo que deve abarcar a todos, uma coisa que apareceu bastante foi o desenvolvimento da autonomia, né? Então, como que o AEE, por exemplo, como que o atendimento especializado poderia ser um espaço para desenvolver a autonomia desses estudantes? E daí pensando em que autonomia, né? Uma autonomia desejável dentro de um contexto de capitalismo, né? Basicamente. Então, assim, esses alunos eles têm que estar produtivos para o mercado de trabalho. Dentro disso, especificamente a prefeitura, além desses serviços de inclusão que eu pautei até agora, que são mobilizados na escola, conta também com o PTE, que é o Programa de Trabalho de Educação para o Trabalho, o Programa de Trabalho Educativo, que é também voltado para dentro da educação especial e que visa direcionar, então, esses estudantes, né, esses alunos com deficiência, para o mercado de trabalho. No período em que eu desenvolvi o meu trabalho, a minha pesquisa, a equipe do PTE não estava atuando na escola, não estavam acontecendo as reuniões, mas das minhas experiências anteriores, eu fui efetivamente em algumas reuniões, assim, e vendo também o perfil, né, dos estudantes que eram selecionados e que estavam sendo, enfim, direcionados para o mercado de trabalho, pensando nos trabalhos para os quais eles estavam sendo realocados, né, e pensando também daí com o auxílio bibliográfico da Valéria Aidos, que é pós-doutoranda do PPGAS, né? Que ela pensa a inserção de um menino autista no mercado de trabalho, pensando na inserção, então, desses alunos no mercado de trabalho, pensando em qual autonomia que está sendo estimulada e por quê, né? E qual lugar que ocuparia, então, por exemplo, as relações de cuidado dentro disso. Né? Então, pensando diversidade, pensando essa amplificação do debate, pensando autonomia, né? Todos esses outros conceitos e todas essas outras sociabilidades que são mobilizadas a partir e através do conceito de inclusão, com a ajuda dos referenciais desde antropologia, eu consegui pensar melhor, né? E me posicionar também no sentido de problematizar uma defesa mais abstrata, vamos dizer assim, da diversidade, da autonomia, sem politizar necessariamente o debate. Pensando também nesse sentido num posicionamento político, né, no sentido também desse debate atual que a gente está vivenciando agora, toda a emergência da pandemia, da reformulação da PNE, da Política Nacional de Educação Especial, né, e que, enfim, basicamente se consolida, se constitui enquanto um retorno à segregação, enquanto a possibilidade da gente voltar a ter
classes especiais e até escolas especiais, né? Então, se hoje mais de 90% das matrículas, de acordo com o último censo de 2019, mais de 90% dos estudantes com deficiência que estão matriculados, né, na rede pública de ensino estão em escolas regulares, então não estão em escolas especiais. A gente veio acompanhando esse movimento, né, do escasseamento das escolas especiais e dessa amplificação da inserção desses estudantes dentro da escola regular, né? E agora com essa nova proposta de reformulação da política nacional, de um incentivo, basicamente, à volta das escolas especiais e das classes especiais. Então, seguindo nesse sentido, assim, e agora tentando alargar a análise na dissertação, né, tentando expandir essa análise do município para o estado e pensando mesmo na reformulação dessas políticas, pensar também nas variáveis de engajamento com o campo, né? Porque se por um lado a gente tem, por exemplo, no discurso, em todo o discurso formal, por exemplo, dessa reformulação da política, a gente vê uma das questões que eu li logo no dia em que foi publicado o decreto foi essa possibilidade de fornecer uma maior autonomia para as famílias e uma maior autonomia para a escola de lidar com esses alunos. Então, como que aparece a autonomia, por exemplo, em todo esse discurso normativo de reformulação das políticas, que na prática está voltando a segregar, mas, por outro lado, também como que as famílias estão interpretando isso. Então, eu vejo hoje que existe um posicionamento muito forte contrário, do qual eu faço parte, dos movimentos sociais de pessoas com deficiência. Então, não, gente, não é para segregar, os alunos têm que estar, não precisa nem falar do porquê que é importante todos os estudantes estarem compartilhando de um espaço, ainda mais em um contexto como esse, né? Mas, por outro lado, de famílias que acreditam que é mais interessante, talvez, que os seus filhos tenham um espaço onde as especificidades deles sejam atendidas, e que muitas vezes a escola pública, não só a escola pública, mas muitas vezes a escola regular não está atendendo. Então, tentando pensar um pouco sobre essas outras questões, assim, também, né? E, finalmente, tentando considerar agora, né? A minha pesquisa, obviamente, foi interrompida, assim, drasticamente. Estava pensando em super desenvolver agora uma etnografia em várias escolas e pensar a escola, e, enfim, continuo com essa ideia, mas agora pensando nessas novas possibilidades de pesquisa no contexto da pandemia, pensando como que fica a escola, então, e como que fica a inclusão, como que ficam essas dinâmicas agora, né? Então, as novas sociabilidades que estão sendo mobilizadas, a tecnologia, o acesso à tecnologia, né? E com o recorte que me interessa, especificamente de classe, né? Pensando, então, no alargamento da análise, assim, repensar o meu campo. Eu acho que, de modo geral, o que eu tinha para falar sobre o trabalho era isso. Fico à disposição para dúvidas, para questões, enfim, para se quiserem saber mais sobre o trabalho, também que eu tentei não entrar muito especificamente, porque são realmente muitas coisas e não queria que ficasse desgastante, né? Mas era isso. E eu tô num pique, gente, eu tô num pique porque eu tava apresentando lá na Unbox, daí ficavam contando o meu tempo, assim, né? Tipo assim, tu falou demais, então eu acabei despejando um monte de coisa rápido aqui. Mas agora eu posso falar mais calmamente. Tá mudo, Pietro. Não sei, não tá dando para ouvir. Pra digitar aí, a gente. Eu desliguei minha câmera porque tá devagar demais, gente. Eu tô tentando consertar a lista de presença, tá? Agora que eu tô vendo aqui a lista de participantes, tem um monte de gente. E a minha mãe. Oi, mãe. Eu queria perguntar pra Jéssica quais atores tu pretende utilizar para ajudar a politizar esse debate dentro do campo da antropologia. Eu penso bastante, eu tenho lido bastante o Fassan, tenho lido bastante o João Bill também. No campo das políticas públicas, o Chris Shore, pensando em antropologia e políticas públicas, né? E as referências que eu mobilizo bastante, assim, são inclusive nacionais. Então, eu penso com a Anaí,
que é uma antropóloga, que é militante também, antropóloga militante do movimento de pessoas com deficiência, feminista. Penso no Pedro Lopes também, que trabalha bastante com inclusão, que trabalha bastante com deficiência no Brasil, né? Eu gosto bastante de pensar junto com a Débora Diniz, pensar junto, como se eu estivesse pensando junto com a Débora Diniz, né? Mas enfim, eu gosto de utilizar também a Débora Diniz, porque são autores que politizam bastante esse debate, né? Basicamente, assim. E, na verdade, assim, agora, pensando na dissertação e relendo o meu TCC, tem muitas coisas, assim, que acabaram... Isso é uma coisa que acontece, né? Eu percebi que acontece quando tu resolve dar continuidade, assim. Tem várias coisas que eu olho hoje pro TCC e que na dissertação eu vou fazer completamente diferente, assim. Então, muitas condescendências que eu acabei, talvez, tendo com relação ao escopo das políticas públicas, por exemplo, né? Mobilizando agora outros autores e pensando no debate mais politizado mesmo, e pensando no recorte de classe que me interessa bastante. Eu acho que muitas coisas vão acabar tendo que ser revistas, assim, sabe? Muitas coisas que eu coloquei no TCC e que eu estava pensando no TCC, inclusive, não somente pelo contexto da pandemia, né, e por todas as mudanças que isso traz, mas todo esse debate agora que está tendo muito forte sobre a reformulação da política nacional, né. Então, eu acho que muitas coisas se agudizam, muitas outras coisas que eu coloquei, assim, muito criticamente. Talvez eu tenha que repensar, inclusive, a minha postura crítica em outro sentido. Então, eu acho que esses autores me ajudam bastante. E eu acho que está sendo consolidado, assim, atualmente eu faço parte do NASCE e também do GEAD, que é o Grupo de Estudos de Antropologia e Estudos da Deficiência, aqui da URGS, que é coordenado pela Patrícia, tem também a Valéria Aidos, a professora Cláudia Fonseca, enfim. Então está se produzindo muita coisa também nesse sentido, está se produzindo muita coisa aqui agora no Brasil, né? Porque quando eu fui fazer meu TCC, as referências eram basicamente norte-americanas, então, com Shakespeare, por exemplo, eram referências gringas, né? E agora está se produzindo muita coisa aqui também, que eu estou consumindo, que eu estou lendo, e que pretendo trazer com maior ênfase para a minha dissertação. Muito obrigada, Jéssica. Sim, sim, super. Eu achei muito interessante tu trazer o Fassan, por exemplo, que é um autor que eu já conhecia. Gente, vocês têm mais perguntas para fazer, mais questionamentos para Jéssica? Tem gente digitando ali. Quem quiser ligar o microfone ou ligar a câmera, fica à vontade. Obrigada, Henrique. Eu vi que eu falei bem rápido. Muito acelerada de apresentar em congresso. Tô aceleradíssima. Que tipos de encaminhamentos tu pretende dar depois? Tipo, se tu for seguir esse estudo, se tu for ampliar ele e, enfim, né, encaminhar ele, que tipo de coisa tu pretende incluir? Então, a minha ideia, antes do apocalipse, né, era basicamente não só ampliar, mas contrastar também o Estado com o município. Então, pensando em escolas estaduais, queria pensar um pouco mais nisso, assim. E daí, a minha ideia era justamente expandir para outras escolas, pensar outras escolas, né, para conseguir ter modelos de... Não só modelos, mas para conseguir ter também paralelos, né, de comparação. Sim. E também pensar em articulação com a escola, com a rede privada de ensino. Então, eu pensava em fazer isso, né? Eu pensava em fazer esses deslocamentos, assim, e depois, de repente, seguir por aí. Mas agora, eu não sei exatamente como que vai ficar essa questão dessa articulação, assim, dessa ampliação, porque o contato com as escolas está sendo pensado de uma outra forma. Então, nesse momento, o que acontece é um deslocamento do meu foco, do meu objeto de pesquisa, no sentido de que, bom, vou continuar pensando essas práticas, quero expandir ainda pensando em escolas estaduais, mas refletindo especificamente sobre como que isso se desenvolve, como que isso se desdobra agora, né? Então, pensando em tecnologias assistivas, pensando em... Estão sendo mobilizadas essas coisas, como que estão sendo, né? E, por outro lado, acompanhando... não só produtores de conteúdo, mas militantes, efetivamente, do movimento social de pessoas com deficiência, como que está sendo para eles também. Então, uma coisa que surgiu muito logo no começo do isolamento social, assim,
quando ainda havia uma proposta mais consolidada, se é que houve, de isolamento social. Muitas pessoas, muitos militantes falando, na verdade, muitas pessoas com deficiência, né? Falando, bom, para vocês agora tá tudo diferente, porque tá todo mundo dentro de casa, né? Mas nós sempre estivemos em casa, nós sempre estivemos aqui, né? Então, como que com relação à educação, que é o meu enfoque especificamente, essas coisas se desdobram, né? O que muda, o que não muda, se já se utilizavam tecnologias assistivas, e não foi uma coisa que eu abordei com tanta ênfase no TCC, nessa escola em específico, mas nas outras escolas eu via, né? Como que essas coisas estão sendo pensadas agora, como está sendo pensada a presença desses estudantes e a adaptação curricular, né? E tudo isso em paralelo com a reformulação de políticas, com a reformulação dessa política nacional, né? Então, eu acho que vou acabar desenvolvendo um trabalho talvez mais politizado, porque acho que o TCC, nesse sentido, não aprofundei tanto, assim. Uhum. Tem uma pergunta ali do Henrique. Tu modificou muito o projeto que tu submeteu para o mestrado, depois, no andar dele, sempre tem esse teto. De tipo, tu apresentar um projeto bom para conseguir entrar e depois modificar ele todo ou até trocar totalmente o foco. Então, Henrique, pois é, né? Um drama, na verdade. O projeto que eu submeti para o mestrado, eu tive que modificar pelo contexto. Assim, pelo contexto. Então, obviamente que agora o meu projeto está tendo que ser redefinido, né? Mas em razão do contexto, porque não sendo por isso, o projeto que eu submeti foi, eu acho que assim, muito porque eu estava inserida nesse campo há mais tempo. Então, tanto o TCC ele já foi assim pensado muito exaustivamente e sobrou muita coisa do TCC que eu queria abordar no mestrado e que a minha orientadora efetivamente disse: não trabalha isso no TCC, deixa para o mestrado. Então, quando eu fiz o projeto do mestrado, eu já fiz pensando nessas coisas e era o que eu ia desenvolver. Então, não teve tanto essa questão de apresentar um projeto bem acabadinho para conseguir entrar e depois perder o foco, assim. Como estava assim caminhando, eu estava tranquila com relação a isso, né? Mas acabou acontecendo porque, de fato, tudo que eu tinha pensado para o projeto e todo o campo se modificou, virou outra coisa completamente diferente. Né? Então, principalmente a escola, porque eu tinha muito essa coisa, assim, de freiriana, né? Não, porque a escola, porque o espaço da escola, porque escola, tá. E aí, bom, e agora, né? Enfim, e agora como que fica a escola? Fica ainda, né? E muitos fatores complicantes e muitos fatores críticos, assim, né? De exposição, de volta às aulas, de não volta às aulas, e os professores se expondo. Então, todas essas coisas que vão ter que ser contempladas agora. Então, nesse sentido, sim, agora, Henrique, eu estou exatamente no segundo semestre do mestrado, né? Então, estou naquele período, assim, de formular, de entregar mesmo o projeto, né? Não o projeto de entrada, mas o projeto da dissertação, efetivamente. E daí estou tendo que repensar tudo, né? Não necessariamente do zero, porque eu ainda tenho, obviamente, que os meus referenciais teóricos estão aqui, estão sendo mobilizados, estão sendo pensados, mas também está se produzindo muita coisa, então tem muita coisa de agora, que o pessoal está produzindo agora, na pandemia, né? Todo mundo em casa loucamente trabalhando, e que eu estou tentando ler e incorporar, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu, assim, para compartilhar agora que o Henrique falou sobre isso, logo que começou, assim, essa coisa da pandemia, essa função toda, eu pensei, gente, adeus, vou abandonar o campo, porque o que eu vou fazer? Fiquei desesperada, pensei, vou pesquisar outra coisa, vou, sei lá, vou fazer só um debate teórico, me desesperei, pensei, acabou, né? Acabou, já era, morreu a inclusão para mim. Mas não, né? Obviamente que não. Agora conseguindo pensar melhor sobre isso e debater também mais sobre isso, né? E continuo sentindo que é não digo uma demanda, assim, mas o Pietro até que fala que eu uso muito a palavra demanda. Mas eu sinto que é, de fato, às vezes, né? Uma demanda pensando nesse próprio campo de estudos sobre a deficiência, né? Eu acho que é interessante pensar a educação, e eu acho que agora mais do que nunca também, né? Então, apesar de eu ter passado, não sei se te respondi, Henrique, apesar de ter passado um pouco por esse drama, assim, de reformulação completa, tô tranquila de seguir nesse campo da forma como for possível, né? Enfim. Muito obrigada, Jéssica. Eu quero saber se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário.
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Jéssica, não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar. Ah, tem mais gente digitando. Acho que é tua mãe. Eu acho que é minha mamãe. Depois vai pro YouTube, gente, eu falando Depois aqui. vai pro YouTube, é. Eu dando oi pra minha mãe. Maravilhosa. Obrigada, mãe. Que bom que a minha mãe achou bom, né? Tua mãe Mas leria a sua dissertação, tá aí a resposta. tá aí a resposta, exatamente, ó. A minha mãe, gente, a minha mãe leu meu TCC e gostou. Tá Gente, eu queria agradecer, na verdade, agradecer e dizer que eu tô muito feliz de novo, assim, de estar aqui no TCCendo. Eu me lembro da primeira reunião, gente. Agora não tem necessariamente a ver com o tema, mas eu me lembro da primeira reunião do TCCendo que nós tivemos e que tava todo mundo meio perdido, assim, sem saber exatamente o que fazer. Então me lembro com carinho, com nostalgia. E agora vendo Legal. o TCCendo acontecendo, né? E comigo A aqui. gente também teve que fazer várias reformulações para fazer acontecer online, mas enfim, foi maravilhoso todos esses encontros que a gente veio tendo até agora. Teve a gente remarcando horário, a gente remarcou, teve organização de cronograma, pensar em coisas que a gente poderia trazer para o nosso público, né, para os nossos colegas. Não necessariamente colegas das sociais ali da URGS, né? A gente teve presença de pessoas de outras universidades também. Isso foi uma coisa legal que esse formato online trouxe. Então, foi bastante interessante poder compartilhar com vocês, gente, todos esses todo esse tempo, né? Eu estava vendo quando que a gente começou, então desde julho a gente está trazendo convidados aqui para falar sobre TCC, sobre pesquisa, sobre etnografia, sobre coleta de dados, sobre análises. Então foi muito legal poder construir isso com todo mundo que participou. Quero agradecer a Jéssica também, nossa última guerreira convidada. Agradecer por aceitar o nosso convite, agradecer por ter vindo aqui falar com a gente hoje, apesar de todos os contratempos e problemas que a gente teve hoje com atraso e tudo mais. Mas sua presença foi incrível, foi maravilhosa. É uma inspiração para a gente que planeja seguir, né? Fazendo pesquisa, não necessariamente na tua área, mas em vários outros, né, campos. Então foi maravilhoso compartilhar esse tempinho aí com você. Eu que agradeço, obrigada. E, gente, me coloco à disposição, não somente, bom, vocês sabem, né? Estarei sempre aqui para o PET, para todos sempre. Mas para quem quiser saber mais, enfim, quiser conversar, se quiserem falar sobre o processo seletivo também, estamos aí. Que eu puder somar, que eu puder ajudar. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que veio. Isso aí, muito obrigada para todo mundo que veio, né? Já estamos aí em dezembro, ninguém aguenta mais, mas a gente tem os guerreiros que vêm assistir. Foi muito legal construir com vocês. Eu achei muito incrível, muito bacana. Eu vou interromper a gravação, a gente se despede novamente.